Olá, meus irmãos, eu sou o irmão Dil. Irmão, eu quero fazer uma pergunta para o pessoal da Igreja Universal. Principalmente para esse povo, esses intitulados pastores, ou os bispos mais velhos, né? E até mesmo para o Edir Macedo. Eu não tenho essa competência, né? Eu não tenho nem essa oportunidade de estar um dia perguntando isso para ele, diretamente para ele. Por isso então eu faço o vídeo. Mas me explica, vocês também que dentro da Universal, que são teólogos, né? Os que vão até Jerusalém, os que vão fazer os sacrifícios, me respondam, onde é que está escrito que Abraão sacrificou Isaque no monte, ou no monte Moriá? Onde é que está escrito, onde é que está essa passagem, afirmando que Abraão sacrificou, ou levou Isaque para o sacrifício no monte Moriá? Em algumas versões aqui que eu busquei, tenho aqui até a minha Bíblia, né, fora da Bíblia web, no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 2, Gênesis capítulo 22, versículo 2, diz assim, eu tenho aqui na epígrafe que está escrito aqui na minha Bíblia, está aqui, diz assim, ó, Deus manda Abraão sacrificar seu filho Isaque. Aí no versículo 1, depois desses acontecimentos, o Criador provou Abraão. Ele disse, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. E ele disse, toma o teu filho, teu único, a quem amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e oferece-o lá em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. A Bíblia, a qual eu leio aqui, a Bíblia web, na internet aqui, que eu vejo sempre, está escrito o seguinte, o Criador disse, toma o teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá. Tanto uma versão quanto a outra, não diz monte de Moriá. Nota que não tem monte de Moriá. Por que é então que esses homens enganam vocês pela segunda vez, né? Porque, primeiro, sacrifício, meu querido, já passou. Como está escrito aqui, holocausto já foi. O nosso Messias, o nosso Salvador já fez esse sacrifício por nós, tá? Porque é então que esses homens enganam vocês, já nessa parte do sacrifício, e ainda engana dizendo que existe um monte Moriá, que foi onde Abraão, Abraão levou Isaque para o sacrifício. Onde é que está escrito isso? Vamos fazer uma análise aqui pela Bíblia. A palavra Moriá se encontra dentro da Escritura por duas vezes, somente por duas vezes. Uma está aqui em Gênesis 22, versículo 2, e a outra a gente encontra ela em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, que diz assim, Salomão começou a construção do templo do Criador em Jerusalém. Aí aqui diz que é no Monte Moriá. Mas vamos entrar no raciocínio sobre esse templo. Só terminando o versículo aqui, diz, para isso designado por Davi e seu pai, no mesmo lugar que Davi preparara na eira de Ornã e Jebuseu. Essa eira a qual se refere aqui é o começo, né, do templo a qual Davi começou a fazer o templo do Criador. Nessa passagem também de Ornã é onde diz a palavra que o anjo do Criador com a mão destruía o povo, até que Davi pediu para que o Criador
mandasse parar, e assim fez o Criador, mandou que o anjo parasse com aquela destruição. Então, ou seja, foi naquele começo ali que começou, naquele lugar que começou o templo. Então diz aqui, Salomão começou a construção do templo do Criador. Eu nunca fui para Jerusalém. Talvez você nunca foi também, você que está ouvindo aí agora, vendo esse vídeo, talvez você nunca foi para Jerusalém também, para Israel. Mas hoje nós temos a oportunidade de buscar pela internet, até na televisão mesmo, eu já vi várias vezes, o mesmo templo, que hoje não é o templo, hoje é uma mesquita dos muçulmanos, lá não é mais o templo. Esse mesmo, vamos chamar assim de templo, esse mesmo templo é o mesmo que Salomão construiu. É o mesmo templo, ou seja, o mesmo templo, vamos dizer, né, que um foi destruído, mas no mesmo lugar foi construído outro. Que é o que está ali, porque aquele primeiro templo já foi destruído. Então, mas o que eu quero passar para você, o que eu estou dizendo, que eu já vi, você já viu, com certeza, nas imagens que nós temos desse templo, dessa mesquita, pela TV, pela internet, é que esse templo não fica no monte. Esse templo não fica no monte. Você está me entendendo? Porque diz ali o 2 Crônicas, capítulo 3. Salomão começou a construção do templo do Criador em Jerusalém, no monte. Ali diz, no monte Moriá. Mas não existe monte. Quando nós vemos hoje, nós não vemos monte. Esse monte pode se traduzir também como rocha. Como rocha. Esse monte também, pelo grego, o que nós temos hoje, a palavra vem do grego, também pode se traduzir como o lugar. Tanto é que eu confirmo como o lugar, eu confirmo por mim, que é o lugar pelas imagens que nós temos hoje de Jerusalém. Pela mesquita onde ela está situada hoje, porque não está no monte. Ela está num lugar praticamente, né, plano. Ela não está no monte. Jerusalém é cheio de ondas, que a gente também vê, como eu nunca fui para lá, mas eu busco, eu procuro saber. Mas essa mesquita não está no monte. Ou seja, descartado o monte Moriá. Moriá, a palavra Moriá aparece na Escritura somente por 2 vezes. Somente por 2 vezes. A primeira diz terra de Moriá. Tá? A segunda está em terra de Moriá, onde Abraão levou Isaac para o sacrifício. Está em Gênesis 22. O templo
quando Salomão começou a construir o templo, a palavra Moriá, que outra vez aparece na Escritura, na Bíblia, no Velho Testamento, em 2 Crônicas 3:1, que diz ali que Salomão começou a construção do templo ali, nessa terra, ou seja, na terra de Moriá. O mesmo lugar onde Abraão levou Isaac para o sacrifício, ou seja, a mesma Jerusalém. Dá para você entender? Quando você busca templo do Criador, templo, casa de oração, santuário do Senhor, essas coisas, no templo do Senhor, casa de oração, quando você busca na Bíblia, sempre vai estar colocada em Jerusalém, que é onde foi a construção realmente do templo. Moriá, ou seja, Moriá nunca foi um monte, sempre foi terra. E aí eu digo para você, por que é que esses homens te enganam? Por que é que eles não falam para você? Porque eles vão até lá, eles vão com sacos, né? Dizem que são levando os envelopes que vocês dão com dinheiro dentro, né? Às vezes até com pedidos dentro. Eles dizem para você que vão até o Monte Moriá e depois voltam dizendo que foi até o Monte Moriá, onde não existe Monte Moriá. Por que é que eles te enganam? Você que é da Universal, que tem um estudo avançado, que é teólogo da Universal, que é um bispo que está passando por aí, está vendo esse vídeo, me responde onde é que Abraão levou Isaac para um sacrifício no Monte Moriá. E você que é membro da Universal, o que é que você está esperando para ver e notar isso? Que eles estão te enganando. Portanto, meu amado, quando esse homem de Macedo convoca a sua tropa, que são os bispos, pastores, ali os intitulados todos, para estarem levando o seu pedido, o seu suposto pedido, né, o envelope, o suposto pedido que você faz para esse Monte Moriá, automaticamente ele tem que não levar o monte, automaticamente, por consequência, por sequência de onde está o sacrifício que não aconteceu, o sacrifício de Isaac, então ele tem que ir diretamente, não pelo monte, mas ele tem que ir diretamente para a mesquita. Ele tem que levar os seus pedidos para a mesquita, porque como você viu, nós lemos lá, eu vou ler para você de novo o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Salomão começou a construção, ou seja, Gênesis 22:2. O Criador disse: toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaac, e vai à terra de Moriá. Esse mesmo lugar foi onde Davi se encontrou lá em Ornã, que fez a eira de Ornã, o Jebuseu, que está em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Salomão começou a construção do templo do Criador em Jerusalém, no monte, ou seja, na terra de Moriá, o mesmo lugar que Abraão levou Isaac para o holocausto. Então, quando esse intitulado bispo de Macedo convoca os seus para estar fazendo oferta ao Criador dessa forma, esse tal holocausto, esse tal sacrifício, ele tem que ir diretamente para o templo, para a mesquita, onde está situada hoje em Jerusalém. Não existe monte, meu amado. Não tem monte algum. Isso que aconteceu até hoje foi uma simples enganação para tomar o seu dinheiro, para tomar o seu tempo, para tomar a sua fé. Foram os que morreram com essa prática, com essa fé, e não conheceram a verdade. Hoje você tem a oportunidade de estar vendo esse vídeo e estar aprendendo. E não por mim, não comigo, ou aprendendo comigo, como eu aprendi também. Sim, exato, mas não aprendendo por mim. Porque está escrito. O Monte Moriá não existe. O Monte Moriá é hoje o lugar onde está colocado o templo que Salomão construiu e foi destruído, e em seguida os islâmicos, o pessoal, os muçulmanos, fizeram o templo, que hoje é chamado lá, o que nós lemos aqui, que é correto isso, né? Cúpula da rocha, ou dono da rocha.
Dá para você entender que é uma outra mentira da Universal? É uma outra mentira do Edir Macedo? Aí você diz, mas Moisés sacrificava no Monte Sinai, porque a Universal também tem o sacrifício no Monte Sinai. Onde é que está escrito que Moisés sacrificou alguma coisa ou fez algum sacrifício no Monte Sinai? Onde é, meu irmão, meu amado, que está escrito, que está essa passagem, que o sacrifício foi feito no Monte Sinai por Moisés ou por Israel? Veja bem, Israel era situado ali diante do monte, né? Ou do lado do monte ali, mas embaixo. Os sacrifícios, quando se revela, quando se fala sacrifícios que Israel fez ao Criador no Monte Sinai, não era no Monte Sinai. Se você pegar o contexto de cada sacrifício que fala pela Bíblia, você vai entender que o sacrifício era onde? Na tenda da congregação, onde não era no monte. Era no deserto, era lá embaixo do monte. Êxodo é o livro que mais fala do Monte Sinai, principalmente o capítulo 19. Por quê? Porque foi ali que Israel chegou, foi essa época que Israel chegou ao Monte Sinai. E ali conta o que aconteceu, só em Êxodo, conta o que aconteceu diretamente com Moisés e o povo de Israel. Já no livro de Levítico, no livro de Números e outros livros depois que relatam sobre o Monte Sinai, é simplesmente uma lembrança do que tinha acontecido com Moisés no livro de Êxodo, tá bom? Tipo aqui, ó, Êxodo 19, versículo 23. No terceiro mês, depois de sua saída do Egito, falando de Israel, naquele dia os israelitas entraram no deserto do Sinai. Veja que é deserto do Sinai, acampados no Sinai, do lado do Sinai, tudo leva no Monte Sinai. Mas Moisés só subia ao Monte Sinai somente para falar com o Criador. Somente para isso. Nunca foi feito um sacrifício no Monte Sinai. No versículo 11, aqui eu separei os versículos aqui do capítulo 19 de Êxodo, para nós podermos estar adentrando mais no que eu estou passando para vocês. No versículo 11 diz assim, ó, estejam prontos para o terceiro dia, porque depois de amanhã o Criador descerá à vista de todo o povo sobre o Monte Sinai. Isso é o Criador que desceria sobre o Monte Sinai. Fixarás ao redor limites ao povo, e dir-lhe-ás, guardai-vos de subir ao monte. Guardai-vos de subir ao monte. Veja que quando a Bíblia relata sobre o Monte Sinai, onde Moisés sempre falava com o Criador, é um monte acima do monte onde o povo tinha um limite. Ele subia até uma certa parte dali do monte, sim, eles subiam. Mas daquele limite havia limite. Daquele limite para cima eles não subiam mais. Por isso que está escrito isso. Farás ao redor limites, no versículo 12. Fará ao redor limites ao povo. E dir-lhe-ás, guardai-vos de subir o monte, ou de tocar a sua base. Base. Se alguém tocar o monte, será morto. Hoje, as pessoas, esses intitulados, esses exploradores, sobem ao monte dizendo que estão levando o seu sacrifício, até o Criador, porque era assim que Moisés fazia. Onde você encontra isso? Onde você encontra isso dentro da palavra para você fazer tal palhaçada, Onde é que você encontra uma passagem, ao menos, que diz que Moisés subiu ao monte para sacrificar alguma coisa? Não tem. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum na Bíblia. Porque o povo da Universal, que são enganados, tá? Vocês que estão, que são de lá, que são membros de lá, vocês estão sendo enganados. Assim como no Monte Moriá, assim como no Monte Sinai.
vocês estão sendo enganados. É hora de despertar. No versículo 23 do mesmo capítulo 19 diz assim, ó, Moisés respondeu ao Criador, o povo não poderia subir ao monte Sinai, pois vós não ordenastes expressamente dizendo, fixa limites ao redor do monte e declara o sagrado. Hoje não, hoje na igreja IURD, na Universal é diferente. Vamos subir o monte. Vamos, igreja, subir junto com nós ao monte. Né? Hoje está assim, mas lá, se pegar o versículo 19 para essa atitude deles, está errado. Eles estão enganando o povo e estão mentindo para eles mesmos e para todo mundo. Então veja bem, aí o intitulado pastor aí, o Edir Macedo, diz que ele sobe ao Monte Sinai com os envelopes dos pedidos. Onde é que está escrito isso? Que ele tem esse direito de fazer isso, que é um mandamento, fazer isso. Se nem mesmo Israel subiu ao monte. Nem mesmo Israel, o povo que andava ali, nem mesmo eles, depois de ter se consagrado para estar fazendo o que fez, eles não conseguiram suportar a voz do Criador, que falava com eles. E é muito simples, meu querido. Enquanto Israel estava ali no Monte Sinai, o Criador estava ali. Quando Israel saiu do Monte Sinai, o Criador também saiu de lá. É muito simples. Quando Salomão fez o templo, que o Criador impôs regras para ele construir o templo e servir a ele por mandamentos, que Salomão não serviu, o Criador saiu do Monte Sinai, saiu dos montes, das tendas e habitava no templo. E habitou no templo. Ele habitou, não habita mais. Tanto é que esse templo foi destruído. Ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Por isso exatamente que Estevão morreu. E falando em Estevão, depois que fala sobre esse monte Sinai, são duas passagens. Uma está em Atos, que é exatamente a de Estevão, que Estevão fala sobre o Monte Sinai, ou seja, contando a história do que aconteceu, né, lá com Moisés. Então ele fala do Monte Sinai. As duas vezes, as duas passagens que comentam sobre o Monte Sinai no Novo Testamento. Então você não encontra respaldo também no Novo Testamento para estar sacrificando alguma coisa no altar, né, ou no templo, que seja, porque na verdade quando Estevão falou do templo, você pode notar que poucos versículos, 3, 4 versículos depois que ele fala do templo, as pessoas pegam e seguram ele e levam ele à morte, porque eles diziam que o Criador não habita em templos feitos por mãos de homem, e não habita mesmo, muito menos no monte, né? Em Gálatas tem uma passagem muito esclarecedora que o apóstolo Paulo fala para Gálatas, que ele compara, né, o Monte Sinai, onde está situada a Jerusalém, que gera para a escravidão. Ele diz que está no Monte Sinai essa Jerusalém, e fala também de uma outra Jerusalém que está nos céus, que é a Nova Jerusalém, a qual nós esperamos. E ele ainda falando ali como ele mesmo diz, por alegoria, né? Ou seja, ele chama Jerusalém de nossa mãe, porque ele está falando de uma que já foi e de uma que veio. Que isso está em Gálatas, capítulo 4, versículo 25, que diz assim, ó, nesses fatos há uma alegoria, visto que aquelas mulheres, Agar e Sara, aquelas mulheres representam as duas alianças, uma no Velho Testamento e a outra no Novo Testamento. Uma do mandamento, da lei de Moisés, e a outra, o mandamento do Messias. Qual o mandamento do Messias? Amarás o teu Criador acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então essas duas alianças, ele está falando dessas duas pessoas, dessas duas mulheres, por alegoria. Mas ele diz, uma, a do Monte Sinai, no versículo 24, uma do Monte Sinai, que gera para a escravidão, é Agar. Veja bem que ele cita Monte Sinai para falar que é escravidão. Ele usa o Monte Sinai para dizer que é escravidão. Por que do Monte Sinai? Porque foi do Monte Sinai que Moisés trouxe os mandamentos, os 10 mandamentos.
E é isso que Paulo e o Messias veio fazer. Veio tirar, veio eliminar a velha aliança. Veio apagar, né? Veio tirar os mandamentos judaicos do povo. O Messias morreu por isso. Os apóstolos morreram por isso, porque eles tiraram a lei de Moisés do povo. Por isso Paulo diz aqui, a do Monte Sinai, que gera para a escravidão, ou seja, as leis que eram empregadas por Moisés, que gera para a escravidão. Então ele usa o Monte Sinai. E no versículo 25 ele diz, o Monte Sinai está na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos, escrava da lei. Ele está falando de Israel, do povo de Israel, que daquele tempo já andava em escravidão pelas leis. Porque a lei, no Velho Testamento, você nunca vai ver falando ali sobre salvação. Sempre de maldição. Sempre, o Velho Testamento, sempre maldição. Novo Testamento, só salvação. E é o que Paulo está querendo dizer aqui. No versículo 26, no versículo 25, o Monte Sinai está na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Versículo 26, mas a Jerusalém lá do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Jerusalém, ele está querendo dizer que é o Messias, o novo mandamento, a nova aliança que o Messias fez com todos, até com os gentios que éramos nós, que ele fez essa aliança, ele eliminou, apagou toda a lei da antiga aliança. O Messias fez isso no madeiro. Então, meu querido, sacrifício, holocausto, isso aí, se você fazer uma analogia sobre sacrifício, sobre holocaustos, ofertas, essas coisas todas, né, você vai ver que isso é lei. Isso ficou para trás. O Messias no madeiro já acabou com isso. Hoje ele nos trouxe graça, né? Misericórdia. Essa palavra não é pecado, misericórdia não é pecado. Então ele trouxe hoje para nós misericórdia. Ele nos deu, pela misericórdia dele, uma nova aliança. Você entende? O Velho Testamento, o Antigo Testamento, como você queira, é as leis, né? Os mandamentos, holocausto, sacrifício, dízimo, jejum, isso tudo ficou para trás. Isso tudo ficou de lado. Ainda que você pense que o Velho Testamento é algum mandamento do Criador e temos que seguir esse Velho Testamento, estou colocando aqui agora um tal do Monte Moriá, você procura saber corretamente, Monte Moriá não existe. Não existe monte, e sim terra de Moriá. Quando o intitulado bispo Edir Macedo e seus pastores, né, leva os seus pedidos para esse monte, ele não tem que levar o monte, ele tem que levar direto dentro dessa mesquita. E agora eu te pergunto, onde é que ele vai entrar nessa mesquita? Com os seus pedidos. Ele não pode entrar, ainda mais com sacos de pedido ainda. Meu irmão, você procura a saber corretamente, para você não ficar no engano, para você não gastar o seu dinheiro, talvez os únicos que você tem, né? Tira lá do banco, vende suas coisas. Não faça isso. Não faça isso. Isso é uma enganação desses homens. Eles estão enganando vocês. Eles estão enganando você que está fazendo esse tal sacrifício que já foi eliminado. Se houver, eu vou fazer a pergunta novamente, se houver algum teólogo da Universal, algum bispo avançado em estudo, qualquer coisa da Bíblia, dentro da Universal, que queira me desmentir, por favor, eu sempre vou estar aqui de pronto atendimento para esses falsos, tá bom? Fiquem todos na paz do nosso Messias, do nosso Salvador.